Quando presidente, né, era um negócio interessante. Era uma coisa... Nadal falou para mim hoje, fez uma pergunta para mim. Você sabia, você previa que a gente fosse dar certo? Nadal, a hora que a gente começou e a torcida veio, e aquele programa que a gente fez, uma coisa que a gente fez de diferente, foi fazer futebol para a cidade, né? Não era o foco de vender jogador. Tanto que, quando eu fui presidente, a gente acabou... o Danielzinho ia sair, aí a gente acabou fazendo um negócio, e o Badi. Mas tivemos propostas para muitos jogadores e não era o nosso foco. Nosso foco era fazer futebol para a cidade, sim, com pouco dinheiro, porque nós não tínhamos tanto dinheiro e tal. Era o entretenimento agora, no final de semana, né? A torcida era demais. Eu me lembro com São Bernardo o dia que nomeado, nasceu a febre amarela. Esses dois vieram conversar comigo, mais uma molecada, dizer, nós estamos organizando a nossa torcida, vai ser barra, é isso? A ideia é fazer barra e tal. Não queremos, nós vamos comprar a camisa do time, não queremos ingresso, presidente, não queremos ingresso, porque nós queremos ajudar o time. E eram todos muito meninos e começaram, e vocês eram muito doidos, porque a gente ia jogar lá em Penápolis, vocês ia lá em Rio Preto, quando eles iam, né? E voltava de ônibus, aquela coisa. O que o São Bernardo representa na tua vida, Fala aí, começar por você, Renan. O São Bernardo representa a minha vida, já começa a dar o exemplo do meu filho, que deve estar acompanhando aí, que chama Bernardo, né? Por causa do nosso clube. São Bernardo, para mim, foi onde eu consegui ter a minha segunda casa. Né? Foi ali que eu tive o amor mesmo pelo futebol, o amor por uma entidade, né? Por uma instituição. Saber também, a torcida me ajudou muito a ser o que eu sou hoje, eu acho. Né, porque ter amigos assim igual o Naka, o Nadal, que não só são durante os 90 minutos ali no jogo, mas são de vida mesmo, de frequentar a casa um do outro. Então o São Bernardo ele mudou completamente a minha vida dessa questão, Luiz, de poder viajar nos lugares aí, igual você falou do Nakamura, que ele é turista, né? A gente ama estar viajando para acompanhar o time. Eu acho que a maior satisfação nossa tá aí, tanto a Guerreiros, a Febre aí, tá acompanhando sempre o São Bernardo onde estiver, igual no final de semana agora, né? A gente viajou aí, tanto a Febre, tanto a Guerreiros aí para Porto Alegre para acompanhar o nosso time. Inclusive o Rafael, que tá de Novo Hamburgo aí falando, foi acompanhar com a gente. E é isso, que significa o meu amor pelo São Bernardo é isso. Eu acho que é o entretenimento também, querendo ou não, igual o Nadal falou, né? Aquele final de semana, aquele jogo. É igual agora a gente tá numa fase, infelizmente, tá meio conturbada aí, dos últimos jogos. Vamos retomar. Mas é isso aí. E o William diz que você é um mau exemplo. Né? Ele fala o seguinte, o Renan mentia para a mãe para ir nas caravanas. E me ensinou a mentir também. Tira esse mau exemplo daí. Quem está mandando um abraço para todos nós aqui é o Dino. E eu sei que vocês estiveram hoje lá no Dino. Mandar um grande abraço no Dino. E você, Renan, o que São Bernardo é para você, cara? É meio clichê falar, né? Mas eu acho que das coisas menos importantes é a mais importante que tem. Mas eu vi vocês, eu digo isso e fiz essa pergunta, porque assim, eu vejo o Naka, né? O Naka estava com a esposa lá no Nordeste. Tá certo que foi passear, foi para a praia. Vamos aproveitar, vamos lá no jogo do Bernou. Contrário. Eu vou no jogo do Bernou, não deu tempo nem de ir para a praia. Não, eu vejo o Renan, Nadal, sabe? A paixão, sabe? É um negócio tão bonito, e o que é importante? Para mim, é importante minha família, minha mulher e meus filhos. Depois disso, é São Bernardo. Que legal. Essa é a verdade. Que legal. Isso é o que representa pra gente. Inclusive, né, a gente vou falar mesmo, minha esposa tá assistindo aí, quando a gente se conheceu, deputado, eu falei pra ela, eu torço São Bernardo, eu não largo São Bernardo não, viu? São Bernardo aqui é a primeira paixão. Tá no contrato, né? Tá no contrato. E como nasceu a Febre, Renan? Você que foi um dos fundadores, Nadal foi também, né, Nadal? Fundador. Os dois foram presidentes. Você chegou a ser presidente? Diretor financeiro. 4 anos. A parte do dinheiro sempre você cuidou, tá certo. Tinha que ter alguém cuidando. Responsável. Alguém responsável. Fala aí, como é que nasceu essa moçada aí? O Nadal até pode falar melhor, né? Porque a Febre, eu sempre falo, né? A gente
tinha ali, a gente pertencia a Guerreiros, né? Aí o senhor sabe dos atritos que tinha antigamente. E a gente vinha com essa ideia de realmente ter uma torcida nova, de ter novos pensamentos e tudo mais. E naquela época, bem na época que montou a Febre, querendo montar a Febre, a gente tinha grandes lideranças nas torcidas, mas as maiores aí referências mesmo era eu e o Nadal, né? Então a gente falou, pô, vamos montar uma torcida mesmo, vamos começar a fazer esse clã aí de chamar essas lideranças, né? E de formar, que aí veio, na nossa fala melhor, mas o Renato, o Caião, né? O Bruno Coutinho. Renato. Né? Bruno Coutinho está dizendo aqui, já que você falou aqui, que quarteto de respeito, grande abraço, os meus braços, Nadal, Renan, Naca, sucesso, Luiz Fernando, tamo junto na caminhada. Isso aí, Coutinho é fundador da torcida aí. E é isso, né, Nadal? Conta aí você. A gente queria fazer uma coisa diferente, essa é a verdade do que a gente tinha na época, Guerreiros, né? E vocês eram membros. A gente, sei lá, a gente cansou por algum motivo. Não, e é um barato porque vocês nasceram, eu me lembro, os projetos sociais, vocês sempre entraram nessa lá, doação de sangue, biblioteca, a lógica de lavar o estádio, comprar a camisa do time para ajudar. Inclusive, a primeira biblioteca de sede de torcida do Brasil. Né? Se é torneio de truco, você nunca soube jogar truco, não. Não, sério. Truco a gente dá aula. Você tem pouca coisa na vida, mas um pouquinho que você tem, você ganha no truco. É isso mesmo. Eu Nadal. Mas a Febre, eu acho assim, acho que até entrando até um pouco mais em outro assunto, a Febre, quando nasceu, a gente tinha uma questão mais politizada também, sabe? A gente queria, óbvio que seguir o São Bernardo, mas tentar dar outros focos também, sabe? Igual a gente... Eu sou testemunha. No começo você falou sobre torcida organizada, o estigma e tal, né? E não adianta, isso eu acho que vai ser difícil você mudar da cabeça da sociedade geral, mas, pô, só quem tá lá dentro sabe como é que funciona. E a gente tinha uma responsabilidade, a gente, embora era mais novo, mas a gente era os mais velhos, vamos dizer assim, entre o pessoal. Então, pô, uma coisa que a gente conversa que dá bastante orgulho pra gente, a gente incentivava a molecada a estudar, ir pra faculdade. Chegou uma época, Luiz Fernando, sei lá, 80%, 90% da torcida... Desde que não tivesse aula jogo no meio da semana, não né? Não pode, é isso mesmo. Exato. Mas chegou 80%, 90% da torcida ou era formada ou estava numa faculdade, sabe? Então, a gente incentivou muita gente a crescer ali, entendeu? Não só como torcida, mas como ser humano. Eu me lembro do nascimento, lembro que vocês vieram conversar comigo, nós vamos fazer uma torcida, nossa torcida vai ser assim, a gente quer ser diferente, a gente quer fazer. E aí começaram as campanhas, vocês diferentes, de uma forma diferente, um clima diferente, parece que é uma família nessa torcida, né? Os melhores amigos hoje estão dentro da FEB, posso dizer assim. Não, e vocês se encontram direto, né? Tem a sede é um lugar que vocês vão lá para trocar ideia, a família de vocês vai lá, filhos vão lá. Minha sogra frequenta. Tua sogra frequenta. Eu fiz o chá de bebê da minha filha na sede da torcida. Que legal, que legal. E o do Hector no 1º de maio. E o do Hector no 1º de maio. No estádio. Lá na churrasqueira. Aí, eu falo coisas boas, lembro coisas boas. Aí você vem lembrar de Rio Claro, tá vendo? Eu queria mostrar também uma foto da primeira torcida do São Bernardo, né? Guerreiros do Tigre. Essa é a moçada da Guerreiros, né? Isso é o jogo que eu fugi do trabalho. Muito legal. E vamos subir Bernô. Nessa época vocês ainda estavam na Guerreiros. E a Guerreiros... Ninguém chegava naquele meio de campo que vocês tiravam, né? E eu não vou nem contar a história do Bandeirão aqui, não, né? Não precisa contar do E campo, do lado ali tinha... Os caras fazem diferença, né? Fazem a diferença, Luiz, eu falo com propriedade porque foi a torcida que eu iniciei lá atrás, fui diretor, fui vice-presidente, foi criada pelo Carlinhos, pelo Dentinho, pelo Ari... O Ari que está no céu aí, foi, né? Mas é nosso grande... O Ari foi nosso professor, né? A gente tem um podcast lá, Bancada do Tigre, toda quinta-feira. A gente entrevista aí os torcedores do São Bernardo. E não tem um podcast que alguém não fale do Ari.
Né? O Ari foi o nosso O professor. Ari que foi pro Japão Foi. sem um centavo no bolso? Foi. Pra ele torcer pro São Paulo Futebol Clube, né? E ele foi pro Mundial, que o sonho dele era ver o São Paulo lá no... Mas não falaram para ele que tinha que ter dinheiro para poder... Ninguém contou? O torcedor vai assim. E a Guerreiros, ela surgiu, cara, nessa situação da criação do São Bernardo. Eu lembro muito bem, a gente conseguia impactar a cidade, né? Principalmente as quebradas, as regiões, Vila Euro, Jordanópolis, Ruge Ramos, Baeta, Paulicéia, né? Naquela época era muito gostoso, porque ela era a criação da torcida, da identidade. Inclusive, você falou uma coisa quando você era presidente, que a gente não se intrometia em briga e tudo mais, e o lema da Guerreiros é justamente esse, né? A frase Zeca Pagodinho, confusão não arrumo, mas também não peço arrego. A gente sempre seguiu esse lema aí. E hoje é muito legal, gratificante, Luiz. A gente vê essa molecada assumindo a responsabilidade da torcida, né? A gente, aí já você falou, você viu toda a gente catarrenta aí, hoje a gente é tudo pai de família. Hoje essa molecada assumindo, inclusive o Girodo que tá acompanhando, o Lucas que é da Febre. Pô, meninos que conheceram o São Bernardo aí através do Projeto Tigrinho, se for analisar. O Girodo mesmo conheceu o São Bernardo. O Lucas, até então, ele conheceu através do pai dele, né? O São Bernardo frequentava, mas depois ele frequentou o Projeto Tigrinho. Só que o Girodo mesmo, que é presidente da Guerreiros, ele jogou o Projeto Tigrinho, não conheceu o São Bernardo. Ele entrou no Projeto Tigrinho, acabou conhecendo e hoje ele é presidente aí das maiores entidades aí de torcida do São Bernardo. Do ABC, aquela né? fase que eles subiam a bancada, né? Depois de entrar com o time no campo, era mágico. Você sabe que nós chegamos a ter, Naka, 11.500 crianças diariamente praticando o Projeto Tigrinho. Né? Eu acho que passou ao longo desses 9 anos pelo Tigrinho, mais de 100 mil crianças, e não só em São Bernardo. A gente começou agora, atravessou a fronteira, né? Foi pro litoral, teve Água de Prata, né? Tivemos no interior, temos ainda, né? Infelizmente... Guarujá, né? Guarujá, nós tivemos em Bertioga, nós tivemos em Cubatão, nós tivemos em Itaiaém, né? Temos ele ainda na capital, nós temos ainda em Votorantim, na região de Sorocaba, nós temos umas 3 cidades. Infelizmente, o prefeito Orlando Morando, ele tentou acabar com São Bernardo, não conseguiu, né? Mas ele proibiu a gente de usar os campos. Você acha que deu uma pausa para o Tigrinho? Eu acho que foi só uma pausa. Só uma pausa. Porque vou te falar uma coisa, ouso dizer o seguinte, a partir de 2025 a gente volta para o Projeto Tigrinho. Porque, graças a Deus, São Bernardo já não terá mais esse rapaz na prefeitura, né? Porque ele acabou. E a questão foi política. Fernando, por que acabou o Projeto Tigrinho em São Bernardo? Né? Acabou o Projeto Tigrinho em São Bernardo porque ele lançou a esposa dele candidata a deputada e, para me prejudicar, e prejudicou, ele proibiu a gente de usar os campos. Dia 11 de julho, eu não me esqueço essa data, sai no Notícias do Município uma coisa proibindo a Fábrica do Futuro, que é através dela que a gente fazia o Projeto Tigrinho, uma OCIP, a usar os campos. A gente dava o professor... a bola, a rede, o apito, tudo, assistência, todo, cuidado para os alunos. Né? E vamos falar a verdade? Eu acho que se ele tivesse continuado com o projeto, mesmo mudando o nome, né? Que o que interessa é para as crianças e tudo mais. Mas não, né? Simplesmente acabou. Aí vem a época eleitoreira, quer fazer um meia-boca aí para falar para o povo, né, Luiz? Mas eu vou dizer uma coisa, isso o São Bernardo Futebol Clube é quem fez, isso é uma coisa nossa, né? Não tem um clube no Brasil que fez o que um time... Quantos anos ficou? Ele nasceu em 2009, em março de 2009, quando o Marinho assumiu a prefeitura, eu assumi o São Bernardo, a gente... usava os próprios públicos, aí a gente propôs fazer uma troca com a prefeitura, para a gente usar o estádio e tal, nós vamos dar um projeto social. Então, São Bernardo assumiu e ia fazer através da Fábrica do Futuro, fizemos um convênio com a prefeitura, e aí começamos a tirar a molecada das ruas, fazer a diferença, e montamos mais escolinha e fomos montando. Começamos com 5 escolinhas na cidade, chegamos a ter na cidade 33 escolinhas de futebol,
totalmente gratuitas. Essa aqui, vocês que têm, eu não tenho mais, mas é uma camisa do Projeto Tigrinho. Na época, a Brasil nos ajudava. Depois, olha que era da Pulse a camisa. Depois, a Crefisa acabou patrocinando, né? E nós chegamos a 11.500 crianças diárias. Santos nunca fez isso, São Paulo, Corinthians, Flamengo, os grandes clubes, Palmeiras, nunca tiveram um projeto do tamanho do nosso. Infelizmente, por um período, o prefeito Orlando Morando acabou com esse projeto, mas pode anotar aí, se você quiser, você que está na tua casa aí acompanhando o nosso podcast, pode anotar. Em 2025 a gente volta, porque nós vamos tirar esse rapaz da prefeitura, né? Ele já não tem chance de continuar na prefeitura, e nós vamos voltar. E eu quero ver se o São Bernardo topa fazer uma parceria, né? Porque usa o estádio da cidade, não dá muita conta. E eu queria falar um pouco disso. Tinha, na minha época, uma relação de parceria. Clube, torcida, torcida e clube. Eu me lembro que vocês iam, mas a gente ajudava, inclusive, vocês irem. Né? Seja para o Paraná, seja para Penápolis, seja para onde fosse, a torcida matava a aula, o Renan mentia para a mãe dele, ajudava e ajudou, foi mau exemplo para aquele menino, ainda bem que você mudou para caramba. Né? Hoje o Renan é um cara muito o que foi mau exemplo, hoje ele dá de exemplo, né? De bom exemplo. Diga-se passar, depois eu quero falar um pouco do nosso projeto lá no Baeta. Ô, deputado, deixa eu só falar uma coisa que eu demorei 8 anos. Eu acho que o Nadal eu e o Nadal, principalmente, a gente demorou muito tempo para falar sobre o Orlando. Claro que a gente fala nos bastidores nas ruas e tudo mais com o nosso povo, mas eu queria falar aqui uma situação